que eu sou do sul. Com a ajuda do historiador Cláudio Knerim, diretor técnico do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, visitamos o galpão montado no acampamento Farroupilha e podemos comprovar o quanto é rica a nossa cultura gaúcha. Antes da chegada dos espanhóis, dos portugueses junto com os negros, essa terra já era ocupada por milhares de guaranis, ou charruas e guenoas. Os guaranis chegaram aqui nessa terra 2000 anos antes dos portugueses. Eles desceram a Amazônia, são originários da Amazônia, desceram os rios até chegar a essa região do Uruguai, onde se originou as missões. Os charruas, ou guenoas, são índios que desceram dos Andes, da Cordilheira Andina, eles falavam quechua, desceram, atravessaram a Argentina e ocuparam o território onde hoje está o Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Além dos caigangues que moravam nessas casas subterrâneas, que só tomaram contato com o homem branco depois com a chegada do italiano. Então é bom sempre deixar claro que antes de chegarem os espanhóis e os portugueses, nessa terra existiam milhares e milhares de nativos. Com a chegada dos espanhóis, os guaranis, ou imbiás guaranis, foram catequizados, foram aculturados à cultura cristã europeia. Mas desse período nós recebemos para a cultura gaúcha o nosso mate ou chimarrão, vários pratos com milho, mandioca, farinha de milho e farinha de mandioca, que eles já cultivavam nas suas coivaras. Além da cultura da cerâmica. A cerâmica eles já trabalhavam, argila, enfim, construíam panelas, urnas, trabalhavam bem esse barro. Quando os portugueses descobriram que nessa terra havia grandes gadarias e grandes tribos de indígenas, eles desceram de São Paulo para caçar índios e transformá-los em escravos para a construção do Estado, que eram chamados bandeirantes. Um dos mais conhecidos é o Raposo Tavares, que fez várias descidas e isso provocou a destruição das nossas missões espanholas. Depois esse processo de construção missioneira é retomado em 1682. E aí a gente conhece as missões de São Miguel. E uma coisa que é bom ressaltar em relação a essas missões é que não são apenas 7 povos. Fazia parte de uma grande província, a província do Paraguai, e eram em torno de 40 povos. A capital dessa província era Assunção e ela era vinculada ao vice-reino do Prata, capital Buenos Aires. Era, portanto, um processo de ocupação da terra pela bandeira espanhola. Após a queda das missões, depois da Guerra Guaranítica, onde morreu Sepete Araju, o gado trazido pelos jesuítas se multiplicou em verdadeiras manadas e se transformou numa riqueza. Foi nesse período que os portugueses desceram mais uma vez aqui para o sul, para caçar esse gado e levá-los até as Minas Gerais. Havia sido descoberto as minas de ouro nas Minas Gerais e as mulas. E o próprio gado, para alimentação dos negros, era levado para aquela região. Então, abriram-se os primeiros caminhos, os caminhos dos tropeiros. Foi o período de integração do nosso território ao território do Império português. Então, o chamado Caminho das Tropas, pelo litoral do Rio Grande do Sul, uniu
o nosso estado, a São Paulo e Minas Gerais. Por isso nós temos desse período muitas coisas que são semelhantes na gastronomia mineira com a gastronomia gaúcha. É bom falar que os negros não chegaram aqui no Rio Grande do Sul apenas no período das charqueadas. A primeira charqueada foi montada em 1780, mas os negros na ocupação, no período de ocupação espanhola e no período de ocupação da formação de Rio Grande e formação do caminho das tropas, os negros já faziam parte desse processo de ocupação desse território. Vieram para cá negros de Angola, né, chamados do grande grupo linguístico Banto, né, que é de Angola, Congo e onde hoje também é Moçambique. Os alemães chegaram aqui em 1824, né? O Brasil já era uma monarquia, né? Já tínhamos declarado a independência, foi por iniciativa do próprio Império trazê-los para cá, né? Para um embranquecimento da população que estava por demais negra e mulata. Essa é uma das explicações que a gente tem na história. Os alemães chegam em 1824 e fundam aqui no Rio Grande do Sul, na São Leopoldo, que é a feitoria Linho do Cânhamo. Aí vão depois ocupar essa várzea, né, do Caí, dos Sinos, enfim, vão desenvolver a agricultura, né, as oficinas. Enfim. Os italianos só vão chegar aqui depois da Guerra do Paraguai, né? Depois da Guerra do Paraguai, em 1875. É o período de início da imigração alemã. E é bom que se diga, tanto os alemães quanto os italianos, quando vieram para cá, o Estado deles ainda não existia. Não existia a Alemanha e não existia a Itália quando esses alemães e esses italianos vieram para cá. Existiam estados germânicos e estados ítalos, ou províncias ítalos. Os açorianos começaram a chegar no Rio Grande do Sul por volta de 1740, pelo litoral, né, ocupando Rio Grande, Porto Alegre, e teriam designado terras para eles na região das Missões. No entanto, quando eles chegaram, estava ocorrendo a Guerra Guaranítica. Era a guerra do exército português e espanhol juntos contra os índios guaranis que não aceitavam sair daquela terra e passar para onde é hoje a Argentina. Então, como havia um território conflagrado com a guerra, muitos casais de açorianos ficaram ocupando terras aqui em Guaíba e nos afluentes do Guaíba. Não foram para a terra que inicialmente fora designada para eles. Depois dos 7 povos das Missões, a chegada dos açorianos. A Guerra Farroupilha é o grande episódio marcante na nossa historiografia. A gente comemora, é feriado no estado do Rio Grande do Sul, comemora o 20 de setembro de 1835, a tomada de Porto Alegre. Mas a independência desse estado, é bom que se diga, foi declarada em 11 de setembro de 1836, depois da vitória dos revoltosos sobre os imperialistas na chamada Batalha de Seival. O coronel Antônio de Souza Neto, entusiasmado com aquele episódio, proclamou a independência desta província. Era o início do movimento de independência desse estado. Essa é uma das interpretações que a gente tem para a história, não é a única, diga-se de passagem. Embora tenha sido tomada em 20 de setembro de 1835, Porto Alegre foi retomada novamente pelos imperiais e nunca mais se entregou, nunca mais os revoltosos conseguiram tomá-la. Por isso, na bandeira de Porto Alegre está escrito Porto Alegre, leal e valerosa, porque nunca mais se entregou aos
farrapos ou aos revoltosos. O final da guerra acontece em 1845, tá? E em 1844 há o episódio de Porongos, tá? Um grupo de negros, né, foi desarmado numa noite de 14 de novembro e foram surpreendidos com um ataque, né, de moringue. E ali naquela noite de 14 de novembro de 1844 morreram mais de 100 negros e outros 100 foram mandados para a corte no Rio de Janeiro. É o conhecido episódio, né, Batalha de Porongos, ou Massacre de Porongos, ou Surpresa de Porongos, conforme a linha historiográfica. Marcava aí o início do fim da Guerra dos Farrapos. O Tratado de Paz seria assinado, né, em 1845, né, chamada Paz de Ponche Verde. O Cláudio nos explicou cada uma das gravuras e quadros expostos e nos ajudou a entender essa paixão pelas coisas do Sul.